E aí, Bru? E aí, Aê. tá bom? Estamos aqui prontos, apostos. Nossa live saiu do papel, hein? Quem diria, Bru? E quem diria? Mas também, você quer marcar live no Dia dos Namorados? Pô, deixa a gente namorar. Nossa, esqueci total, velho. Mas depois eu lembrei, tá, vamos, semana que vem, tamo em paz. Vamos deixar uns 5 minutinhos pro pessoal se assentar e chegando. Boa noite, gente. Boa noite, Pri! Que legal você aqui, pô. Amei. Façam perguntas, perguntem tudo o que vocês Sim, querem saber. trouxe algumas também pra fazer aqui pra você, porque eu também sou curioso, tá? Vamos ver se eu vou conseguir responder, não é verdade? Claro que vai. Ou se não vai. Também tô com chá aqui, hein, Bru? Eu tô Tá na água, bem? tô sempre na Tá na água. água? É. Às Entendi. vezes, quando tá muito frio, eu vou no chá, mas geralmente eu fico na Eu água. tô tomando chá de manhã, à noite, de tarde, se deixar. Eu tô vivendo chá. É uma delícia. Boa noite, gente. Tudo jóia? Jundiaí, Oi, olha, Dona Valéria, vulgo mãe. Tudo jóia? Bom, Ângela, boa noite. Vamos entrando, gente. Só esperar um pouco o pessoal chegar. Vamos falar sobre constelação, ancestralidade, prosperidade, relacionamento e saúde, três coisas que ninguém quer na vida, Nossa, né? ninguém, né? Ninguém está buscando isso, mas a gente fala disso. E vamos fazer? Você se apresenta, eu me apresento, como é que você quer começar? Então, vamos apresentar primeiro, então? Aí eu já apresento, você se apresenta e já vamos para as perguntas e começar os temas. Pode ser, então? Tá bom, vamos lá. Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Otávio Mastrangelo. Eu sou estudante de medicina da UFMG, mas agora eu tô de quarentena, né, com essa pandemia, esse caos. Mas vai passar, vamos esperar os acontecimentos. Sou reikiano, sou mestre em Reiki Celta, sou nível 3A em Reiki Usui. Sou facilitador e praticante de barra de Access, e é uma das terapias que mudaram minha vida, com certeza, barra de Access. E essa daqui, que a gente vai falar sobre hoje também, que é a constelação familiar, é uma outra que mudou minha vida completamente. Então eu falo que as duas que mais me influenciaram, assim, que mais me fizeram ser um terapeuta holístico é constelação familiar e barra de Access, com certeza. Constelação familiar foi incrível na minha vida, e eu conheci o Bruno nesse meio, né? Frequentei o Essenca de janeiro a fevereiro, né, Bruno? Quando você está de férias, Assiduamente. você aproveita, né? Você está por aqui. Fiquei assiduamente frequentando o Bruno nas terapias de janeiro a fevereiro. Eu adorava participar, adorava contribuir com qualquer conhecimento, qualquer vivência. É sempre um aprendizado muito grande participar de constelação familiar. E o Bruno me deu uma oportunidade enorme de viver de perto umas 10 semanas, Bruno, mais ou menos. Uns Foi, 20, 15 encontros mais ou menos, né, no total que eu fui. você vinha sempre. A gente tinha ali 2 encontros por semana, 4 constelações no total na semana e você estava em todas. Mas é Olha, assim, eu chuto que eu fui umas 15, mais ou menos, com você. foi por aí. E não me arrependo nem um pouco, porque, meu, eu ficava ansioso já. Terça-feira à noite quero ver o Bruno e tal. Tanto que eu falo que é uma honra fazer uma live com você, porque é uma pessoa que me ensina tanto e me ensinou tanto e contribui tanto na minha vida que eu falo, cara, fazer uma live com ele é impressionante. Como pode melhorar ainda mais, né? Mas então pode se apresentar, Bru. Quem é você? O que que você faz? Onde vive? Eu não sou nível 3 de nada. Depois dessa apresentação toda do Otávio, eu fiquei aqui pensando quem sou eu para me apresentar. Mas eu sou terapeuta holístico, eu trabalho com algumas terapias aqui na Essenca já há 7 anos. E a minha preocupação sempre foi, no olhar holístico, não só trabalhar com uma terapia que faça parte desse cuidado com o ser integral, que tem uma visão mais espiritual além do corpo, né? Mas também olhar para todos os aspectos que envolvem a nossa vida. Então, as ações práticas que são necessárias para que a gente coloque a vida em movimento. Ô, Bru, você consegue chegar um pouquinho mais perto só? Que eu acho que tá um pouco. Isso. E melhorou? Melhorou muito. Boa. E então não só desse aspecto prático do dia a dia, mas também olhar para os aspectos psicológicos inconscientes que impedem a gente ou que permitem que a gente alcance bons resultados na vida
e também o aspecto energético e espiritual, que é muito importante, sem nenhum dogma, sem nenhuma religião, algo que converse com todos, mas que permita que a gente trabalhe esse campo energético que é tão importante, que às vezes a vida não flui justamente porque tem algum enrosco ali, né? Então, a gente consegue trabalhar isso, e aí a constelação familiar foi a forma como eu me identifiquei entre as possibilidades que existem para trabalhar esse aspecto psicológico, esse aspecto inconsciente, e ajudar as pessoas a se conhecerem melhor e entenderem o que está impedindo a vida de andar, e, para alguns casos, até entenderem o que está motivando algumas decisões na vida para a gente poder tomar melhores decisões, né? Gosto sempre de lembrar nas constelações, que já vou falar aqui, vou falar várias vezes isso, as constelações agora são online, não interessa onde vocês estão, vocês podem participar, são constelações em grupo, têm sido encontros deliciosos, de tudo que a gente de tudo que a gente viveu na nossa vida, a gente vai ter só 5% de consciente. Então, a gente tem muita coisa no inconsciente direcionando as nossas decisões da vida. Por que a gente escolhe uma profissão, por que a gente escolhe um relacionamento, e a gente nem tem ideia do porquê. Então, é importantíssimo a gente ter a constelação como um trunfo aí para a gente poder se conhecer, saber o que está motivando a nossa decisão, o que fez a gente tomar algumas decisões na vida, para a gente poder direcionar o barco e ter melhores resultados, né? Que a vida fique mais fluida. Então, essa é a ideia. E é legal notar que a constelação familiar faz parte do SUS também, né, Bru? É uma das práticas integrativas complementares, né? E isso é bastante bacana. Não sei quanto isso realmente deixou as pessoas terem acesso à terapia, mas a gente vê que realmente é uma terapia que está sendo muito bem acolhida, está cada vez mais ampla a adesão a essas terapias de uma forma geral, e estão trazendo bom resultado para as pessoas, complementando, né? Acho que muitas vezes o que cria-se de rixa é porque acha que quer se fazer uma substituição, e não, a gente está complementando todos os cuidados, e você como estudante de medicina sabe disso, para a gente poder ir além, para a gente poder trazer uma visão de saúde realmente saudável, né, para as pessoas, que a gente possa promover a cura em muitas instâncias, não só no corpo, mas nas emoções também. Sim, com certeza. E eu, como estudante de medicina, eu percebo que a gente trata muito bem os sintomas físicos com os medicamentos, com todos os tratamentos convencionais. Mas as causas emocionais, as raízes energéticas ou as raízes realmente das doenças, a gente não consegue compreender muito bem. Fica muito relegado ao papel da genética, ao papel dos hábitos ou alguma coisa que está no corpo físico. Mas muitas vezes essas doenças têm umas raízes um pouco mais profundas, que estão no inconsciente, nas energias, no padrão familiar, como a gente vai falar um pouco mais hoje, né, Bru? Então eu sempre defendo as práticas integrativas como um viés de complemento. Ou seja, a gente tem a medicina convencional, tem os tratamentos de saúde com medicamentos, mas também tem esse viés integral de ver o ser humano como múltiplos aspectos, né? Muito além da esfera física. Exatamente, exatamente. Ô, Bru, e me conta um pouco mais, o que é constelação familiar? Um monte de gente vem me perguntando, porque conhece o nome, conhece quem fez, mas poucas pessoas sabem o que é constelação familiar na prática. Consegue comentar um pouco mais? A constelação ela é um método terapêutico que vai nos permitir entender os nossos padrões inconscientes. Quando a gente fala de consciente, a gente está falando daquilo que a gente faz sem perceber, que está passando aqui na nossa cabeça e a gente não percebe que está ali. Esses padrões, eles podem vir a partir do que a gente viveu na vida desde que a gente nasceu, até dentro da barriga da mãe, a forma como a gente já se relaciona com a família a partir dali, a gente já tem uma percepção do mundo a partir dali, a gente capta as emoções da mãe e tudo mais, mas a gente também tem os padrões que seguem na família, né? Que é sempre por um vínculo de amor, é isso que a gente aprende nas constelações, de observar a constelação. É importante falar isso, a constelação não é algo que alguém criou porque tirou da cachola, mas a gente tem o Bert Hellinger como um alemão, né, como um grande nome na constelação, e a constelação veio da observação, e ele foi observando que muitas vezes as gerações tendem a repetir padrões, geração após geração. Óbvio que as épocas são outras, então a roupagem das situações é diferente, mas o resultado acabava sendo o mesmo.
e que tudo isso era por uma força do amor, mas um amor que muitas vezes é imaturo ou é um amor cego. E a gente foi aprendendo também quais são então os movimentos que tiram a gente desse amor cego e colocam a gente num amor maduro, né, nas ordens do amor que fazem com que a gente entre em sintonia com a vida. Então a vida flui. E a vida flui, a gente sabe que a vida está fluindo quando a gente está com saúde, quando a gente está com amor e quando a gente está com sucesso. Então todas as nossas questões na vida vão estar dentro desse guarda-chuva, desses 3 aspectos. E quando alguma dessas questões não está fluindo na nossa vida, é mais do que um sinal amarelo para a gente parar e entender o que está acontecendo por trás e que está impedindo a fluidez do amor, do sucesso e da saúde na nossa vida. Então a constelação vai remontar essa dinâmica inconsciente e ela vai fazer isso tanto individualmente quanto com pessoas em grupo. E as pessoas, falando aqui da constelação em grupo, elas vão representar papéis da vida do cliente ligados à história que ele quer trabalhar, sem saberem o que é, sem saberem qual é a história do cliente. Podem saber? Podem. Tem espaços de constelação em que é totalmente aberto. Aqui a gente faz totalmente oculto, então ninguém sabe quem é o cliente, o que ele está trazendo para trabalhar, e nem os papéis que vão ser representados no dia. E ainda assim trazem toda a dinâmica, tem sentimentos, se envolvem, choram, riem, extravasam esses sentimentos que muitas vezes são guardados ali embaixo do tapete, e a gente vai entendendo a dinâmica pessoal e familiar do cliente para então trazer as explicações do que está acontecendo, o que está motivando, e a partir dali, qual é o caminho para a solução, então, né? Então a gente vai, dessa forma, dessa dinâmica, a gente consegue compreender tudo o que está acontecendo no inconsciente do cliente. Ah, muito legal. Você falou algumas coisas bem interessantes, e quando eu participei também da constelação, é muito legal notar que você realmente fica no papel do personagem. Você sente ele, você começa a ter alguma intriga ou algum amor muito profundo por alguma pessoa, mas isso não tem nenhum aspecto. Você não conhece aquela pessoa na vida real, no físico. Então, da onde que vem? É legal notar esse papel. Isso, até para quem, quando tem gente nova na constelação, toda semana tem, né? Eu gosto de dar explicação, falo, às vezes você veio para a constelação com um grande amigo seu e talvez vocês sejam colocados aqui para representar papéis da vida do cliente que está constelando, e isso vai fazer com que você talvez olhe para o seu amigo e aquele amor todo que você sente por ele não vai mais estar lá, vai dar espaço para outros sentimentos. Assim como de repente você pode olhar para uma pessoa que você nunca viu e ter um mais profundo amor por aquela pessoa. E de repente você vai ter uma admiração, uma coisa por uma pessoa que você nunca viu. Então é importante que a gente se desvincule do politicamente correto quando a gente está numa constelação, para se entregar para esse sentimento. Depois que acabar, todo mundo volta a ser amigo de novo e tá tudo bem. Mas muitas vezes você vai olhar para as pessoas e você vai ter sentimentos que você não vai entender de onde vem, pertencem àquela história ao mesmo tempo que são sentimentos seus. Então tá todo mundo se trabalhando ali. É muito legal sentir como que é a dinâmica familiar de uma pessoa através da representação energética do papel dela. E você comentou algumas coisas muito interessantes da constelação, que primeiro, ela veio do empirismo, ela veio da observação do Bert Hellinger. Então não tem nada místico, né? Foi uma observação que ele teve ao longo de vários anos, ao longo de várias vivências, né? Bert, ele é um grande filósofo, um dos grandes filósofos da nossa era, assim, mais do que ter desenvolvido a constelação familiar, ele questiona muita coisa, ele redireciona os nossos pensamentos com meditações e reflexões dele, e, sem sombra de dúvida, é uma obra de vida muito respeitada, né, e merece muito o nosso respeito mesmo. Às vezes as pessoas pegam, porque eu sempre falo, principalmente quando o cliente vem, uma pessoa nova vem para a constelação, eu falo, venha, observe, e eu gosto muito de estar à disposição, você sabe disso, para tirar dúvidas, para dar o máximo de explicações para as pessoas, porque muitas vezes a constelação tira a gente do senso comum, daquilo que a gente já entende por certo e errado no nosso dia a dia, na nossa prática, na nossa sociedade. Então, o Bert foi descobrindo isso, né? O que realmente traz ordem para uma família, o que faz uma vida realmente fluir, e a pessoa poder viver, como eu falei, a saúde, o sucesso e a prosperidade,
né? Ele foi observando isso. E aí, de repente, às vezes a gente pega um livro dele e lê uma frase, lê um parágrafo e quer resumir a obra dele a um parágrafo e vem ali repleto de julgamentos. E não, foi muita observação. Ele mesmo, ao longo do trabalho dele, vai agregando conhecimento para descobertas que ele já tinha feito e que vão levar ele para as 3 ordens do amor e a magnitude disso, né? Ô, Bru, tem uma pergunta aqui bem interessante. Como que a gente consegue sentir e depois simplesmente se desvincular? A gente sente uma emoção muito forte, trabalha lá e depois desvincula. Como que acontece isso? Pode explicar um pouquinho mais? Que é uma dúvida bem interessante essa. Eu sempre digo que tem algumas vantagens de você participar de constelação, tem alguns benefícios. Um deles é que a gente vai trabalhando naturalmente a nossa empatia. De participar de constelação, você vai se perceber mais empático, você vai começar a identificar melhor o sentimento dos outros. E essa é uma habilidade que a gente tem. A empatia, ela é um dom que todos nós temos e que a gente pode se trabalhar melhor e desenvolvê-lo ainda mais. Quando a gente entra numa constelação, existe todo um campo preparado pelo terapeuta e que é muito forte, que realmente traz todas essas emoções para a gente, mas a partir do momento que a gente se desliga do trabalho, a gente se desliga dessas emoções e dessa conexão psíquica que a gente tem. Então a gente volta a ficar somente com aquilo que é nosso, né? E a gente sente tudo que os outros sentem porque os nossos sentimentos são os mesmos. Quando você fica nervoso, eu fico nervoso também. Quando você fica alegre, a forma, não que eu fique nervoso também. Quando você fica nervoso e eu fico nervoso, é o mesmo nervosismo. Quando você está alegre e quando eu estou alegre, é a mesma alegria, né? Então, quando a gente entra numa constelação e a gente acessa o conteúdo emocional daquele papel que a gente está representando, a gente, de uma certa forma, está falando do nosso próprio sentimento. Por isso funciona, porque todo mundo tem os mesmos sentimentos dentro de si. Então, a gente é capaz de sentir tudo, né? Então, é dessa forma que funciona. Você se conecta primeiro com aquele campo que você está trabalhando e depois você fica com os seus próprios sentimentos quando aquilo termina. A gente dá alguns comandos que vocês vivem gostando, quando eu não falo, vocês falam, você não falou para liberar papel, você não falou para ficar só com o que é meu, deixar o outro com o que é do outro. Mas, assim, isso não é necessário, isso é um comando a mais que a gente faz só para fixar para as pessoas que a partir dali, elas, quando terminam o trabalho, elas vão ficar só com os sentimentos dela e deixar o que era da família que estava sendo trabalhado, do sistema, né? Porque nem sempre a gente faz só constelação da família. A gente pode usar a constelação familiar para empresas também, porque ali são relações iguais, as mesmas ordens que regem uma família, regem uma empresa. Mas quando termina tudo, terminou e cada um vai ficar com o seu sentimento. Ô, Bru, e algumas coisas interessantes que você comentou também, eu notei muito na prática, essas leis do amor que regem a constelação familiar, então eu queria que você comentasse mais um pouco, e como isso se relaciona com a ancestralidade, não só das famílias, da linha longínqua, de bisavós, tataravós, avós, mas também com nossos pais, que tem um papel muito importante na psicologia. Então você pode comentar um pouco mais sobre isso? Então vamos falar primeiro sobre as 3 ordens, que foram as 3 grandes descobertas do Bert, assim, óbvio que ele foi percebendo outras coisas ao longo do tempo, mas ele percebeu que, na verdade, existem 3 aspectos que a gente precisa olhar para que a gente perceba uma harmonia no nosso sistema familiar e, ao mesmo tempo, a gente tenha bons resultados na vida, em conexão com a vida. Quando a gente obedece essas ordens, ou quando a gente se entrega a essas ordens melhor, a gente está em conexão com as ordens da vida. Então, a gente tem o pertencimento, a precedência e o equilíbrio, né? Então, o pertencimento é a ordem que ensina para a gente que tudo e todos pertencem. Mesmo aqueles que entraram na nossa vida eventualmente e a gente não gostou, a relação não foi boa e a gente tende a excluir. Então, eu costumo fazer a brincadeira também de que a gente adora uma exclusão, porque quando a gente termina um namoro, a gente chama o ex-namorado de falecido, né? A gente mata a pessoa da nossa vida. Quando a gente trabalha num lugar que a gente não gostou, a gente elimina do nosso currículo. E tudo isso é exclusão. E sempre que a gente promove uma exclusão, a gente está criando um novo padrão, algo que vai se repetir na nossa vida. Então a gente excluiu aquele namorado
e adivinha só, quando a gente começar a namorar, provavelmente vai ser uma pessoa com as mesmas características. Ou a gente vai É. trabalhar com um chefe que vai ter as mesmas características. Enfim, isso vai voltar na nossa vida até que a gente promova a inclusão. A segunda ordem, que é a da precedência, ela mostra pra gente que tudo que veio antes tem uma posição de honra superior ou diferente ao que vem depois. E isso então vale entre pais e filhos, os pais vieram primeiro, os filhos depois. Isso vale entre irmãos, então o irmão mais velho tem uma posição de honra diferente do irmão mais novo. Então quem for irmão mais novo não vai gostar disso, mas é verdade. Eu, por exemplo, sou o terceiro filho, então eu tenho 2 irmãos mais velhos, então eu tenho que sempre entender que eles têm uma posição de honra na família. Eles permitiram, inclusive, que eu nascesse, eles fazem parte dessa decisão familiar, eles abriram espaço para que eu nascesse, eles dividiram os pais que eram só deles comigo. E isso é grandioso e isso precisa ser considerado, né? Então, essa precedência é muito importante e o equilíbrio, que talvez seja uma das ordens que nós brasileiros precisamos muito olhar com bastante calma, porque não está muito na nossa cultura. O equilíbrio diz que, para uma relação se manter saudável, algo que eu faço para alguém precisa ter um retorno, para a relação se manter estável e crescendo. A ideia é sempre, inclusive, que eu faça algo por você, você faça algo para mim com um pouquinho a mais. Porque se eu faço 10 por você e você faz 10 por mim, a nossa relação para de existir. Ela tá quites e acabou. Agora, se eu faço 10 para você e depois você faz 11 para mim, aí eu vou e faço 12 para você. E ao longo do tempo, a relação cresce. Então, em todas as nossas relações, é importante que a gente olhe se está tendo troca, e uma troca equilibrada. Seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento profissional, a gente precisa entender muito bem os combinados e perceber essa troca. Então, quando a gente respeita essas 3 ordens do pertencimento, da precedência e do equilíbrio entre o dar e receber, a gente vai entrando em sintonia com as ordens da vida e a gente para de brigar com a vida. As coisas começam a fluir, né? Interessante, Bru, porque é literalmente isso que a constelação faz, né? Ela desnuda o inconsciente e liberta a pessoa daquelas amarras que impedem de fluir, né? Ela vai mostrar isso, ela vai mostrar em que momentos, em que situações a gente não está em alinhamento com essa ordem. Que a gente está... a Cíntia falou que está mudo aqui. Tem outras pessoas achando que se a gente tiver mudo, a gente tenta arrumar. Vejam aí. Tá tudo certo, gente? Dá um ok se estiver bom ou não. Faz um joinha aí. Mas a constelação vai sempre mostrar isso. Em que momentos que a gente... Não, é só, Acho que é só. só o seu, Cintia. Qualquer coisa, entra de novo aí. Então, a constelação vai mostrar isso. Em que situações a gente está em desalinho com essas ordens e quais são as posturas que a gente pode ter para que a vida entre de novo nos eixos e as coisas fluam. Então, essa é a ideia. Ô, Bru, e a relação com a ancestralidade, com os padrões familiares antecessores ao nosso, e principalmente mãe e pai, né? Porque a constelação sempre fala mãe e pai, então, O pai como é que é? muito importante e quando eu... vou até contar uma historinha aqui para as pessoas entenderem por que eu me tornei constelador e por que eu sou apaixonado por isso. No começo da minha vida terapêutica, eu ajudava muitos clientes a colocarem a vida num movimento mais positivo. E eu observava que tinham pessoas, principalmente eu, com boa parte dos meus clientes, estava ali entre os 26 e 30 anos. E eram clientes assim, de poder aquisitivo alto, pessoas bonitas, pessoas que tinham apoio dos pais, tinham estudo, tinham saúde, tinham a vida pela frente. E muitas vezes eles não conseguiam colocar em prática ações simples para conquistarem aquilo que eles queriam. Às vezes eles começavam bem, mas depois desandavam. E eu questionava muito o processo terapêutico em si, mas ficava com um grande ponto de interrogação na minha cabeça. E estudando a constelação, eu tive esse momento eureka. Eu falei, está explicado por quê. Muitas vezes eles estão ligados às histórias familiares e à relação deles com os pais. E a psicologia já fala dos pais há muito tempo, né? Você leva
qualquer questão para um psicólogo, em algum momento ele vai te perguntar como é a sua relação com seu pai, como é a sua relação com a sua mãe, ele vai querer entender isso e se aprofundar nisso. A constelação joga isso na nossa cara, a gente está diretamente ligado à relação que a gente tem com os nossos pais. E a explicação é bastante lógica também. Eu lembro que quando eu comecei a atuar como constelador, meu marido perguntava para mim sempre, nossa, vai ser sempre pai e mãe? Vai ser sempre pai e mãe? Mas por que pai e mãe? E a explicação é bastante simples. A gente, na verdade, vem para a vida como uma experiência para que a gente aprenda a viver, a lidar com a vida, a aproveitar a vida com tudo que ela tem para nos dar, né? Só que isso, para quem está vivendo, já deve ter percebido, é um tanto quanto complexo. Não é assim tão simples viver. Na verdade é, mas a gente ainda não tem um entendimento todo, então isso fica um pouco difícil. E aí a gente tem esse grande trunfo na manga, porque se a gente observar a forma como a gente se relaciona com os nossos pais, a gente vai compreender a forma como a gente se relaciona com a vida. É simples assim. Pai vai representar alguns aspectos da vida, mãe vai representar outros, mas os dois representam a vida como um todo. Então, se eu estou tendo alguma dificuldade na vida, basta eu olhar como está sendo a relação com os meus pais. Se eu conseguir perceber ali onde está faltando um movimento meu em direção aos pais, isso é constelação. Todo o trabalho que a gente faz aqui é para trazer isso à tona. Mas a constelação em si é o movimento que acontece dentro de nós. É aquele movimento do nosso coração, da nossa alma mesmo. Quando a gente inclui alguém que a gente estava excluindo até então e a gente faz essa inclusão no nosso coração, é isso que é constelação. Então, muitas vezes as pessoas vêm para uma constelação, assistem toda a dinâmica, mas elas não trazem isso para a emoção delas. Ela deixou no intelecto, ela deixou, a constelação com certeza serviu, com certeza em algum momento vai ativar questões emocionais dela, mas talvez numa primeira instância tenha ficado num nível intelectual. E é importante que esse movimento aconteça no coração para que então as coisas fluam, entendeu? Então é mais ou menos isso. Tá. E Bru, essa relação com o pai e com mãe, o que que a mãe representa na vida do indivíduo? O que que o pai representa? Porque, como você disse, eles são os dois principais fatores que formam a personalidade do indivíduo nessa vida, né? A gente vai ter, e também por observação, alguns aspectos. Então, a gente vai pegar a construção psicológica feminina na mãe, a construção psicológica masculina no pai. Isso não quer dizer que o pai não tenha os aspectos femininos dentro dele, assim como não quer dizer que a mãe também não tenha o masculino. Todos temos os aspectos psicológicos do feminino e do masculino dentro de nós. Todos, invariavelmente. A gente, inclusive, busca, olhando para uma ótica, né, da nossa evolução, esse equilíbrio do masculino e do feminino, que nada tem a ver com manifestação sexual, mas sim esse equilíbrio das energias psicológicas dentro de nós. Então, da mãe, a gente vai ter alguns atributos. Por exemplo, a mãe vai estar muito ligada à prosperidade, ao vínculo amoroso, ao sucesso, a saúde. São geralmente questões que estão ligadas à mãe. Falo geralmente porque a gente vai abrir, a maior parte das vezes vai ser isso, mas pode estar ligado também, por exemplo, a uma questão do pai, e vai ter uma justificativa para isso. Não é algo que, de repente, virou pai. Não, tem uma justificativa para isso, mas pode contar que a mãe vai estar envolvida nesse processo. E o pai está ligado muito à nossa liderança, ao nosso se fixar no mundo, né? Então, a gente teve, por exemplo, recentemente constelações aqui de uma cliente que me dizia que ela não conseguia criar raízes, ela não conseguia encontrar o lugar dela, ela mora em vários lugares do mundo e tal. E ela tinha uma relação com o pai que ela simplesmente não conhecia. A mãe engravidou, ela não teve relação nenhuma com o pai depois e ela não conhecia o pai. Então, ela não tinha essa imagem do pai que mantinha ela firme em algum lugar na vida. Então, ela podia viajar o mundo e ela não se encontrava. E a partir da constelação, ela entendeu que ela sim tem um lugar que pertence a ela, que é no colo dos pais dela, naquele amor que um dia existiu ali e que existe, ela é fruto desse amor. E a partir de então, ela consegue se sentir capaz e mais do que isso, assim, se fixar em algum lugar, se ela quiser,
é uma possibilidade a partir de então para ela. E isso é cura. E, Bru, puxando o gancho um pouco para os aspectos que a gente está trazendo na live, relacionamentos, como que se adequam nesse sentido? E os negócios, finanças, pessoais, como que funciona, mais ou menos? Então, a gente sempre precisa olhar se a gente está realmente pleno e feliz com esses quesitos na vida. Se a gente estiver bem mesmo, então está tudo bem. Você pode fazer uma constelação até para olhar e realmente ver como estão essas questões, mas talvez esteja tudo bem. Quando você começa a sentir uma dificuldade de se entregar para um relacionamento, ou você entra em relacionamentos, mas você não sente uma troca saudável, você não se sente correspondido, amado e feliz, quando você está no seu trabalho, mas você não consegue, você até gosta do que você faz, mas você fica um ano em cada empresa, você não consegue criar raiz, né, num lugar. Então, você vai vendo que tem aí algumas questões que não estão em consonância com essas ordens que a gente falou e que precisam ser trabalhadas. Então, a gente vai, muitas vezes, ver em termos de relacionamento, e relacionamento a gente vai olhar muito para a mãe no aspecto do amor, de como a gente recebe esse amor e como a gente se entrega para esse amor, mas isso pode variar um pouquinho também de homem para mulher, dependendo do cliente, do sexo do cliente, porque a gente reconhece o masculino no nosso pai. Então, se a mulher, por exemplo, tem, ou o filho também, tem uma imagem de um pai fraco, essa é a imagem de masculino que ela tem, e provavelmente ela vai, ou ele vai encontrar homens fracos por aí, porque essa é a imagem que ele reconhece. A gente sempre vai... É aquela velha história de crítica, que a gente olha para o outro e a gente aponta o dedo, mas na verdade é uma questão nossa. Existe no outro também, mas a gente só reconhece no outro porque a gente sabe que aquilo existe em nós. Então, quando a gente fala de um fulano que é egoísta, a gente, ok, tem egoísmo lá, mas tem egoísmo aqui também. E eu só reconheço lá porque eu sei que tem uma parte minha que é egoísta e todos nós temos. Então, é assim, quando eu tenho uma imagem de um masculino fraco, eu vou para o mundo e eu vou reconhecer o quê? Masculino fraco. Eu vou me conectar com o quê? Com o masculino fraco. Muitas vezes essa é a dinâmica. Eu olho com muito cuidado para tudo e eu não gosto de cravar nada em pedra. Sempre que um cliente me liga para conversar, eu ouço e eu falo para ele: a gente vai abrir a sua constelação e tudo que eu tiver para te dizer vai ser depois da constelação. Porque aí a gente vai entender a dinâmica de cada um, daquele sistema familiar, e então a gente pode falar algo. E, Bru, surgiram algumas perguntas aqui. Uma constelação resolve? Para que ela é indicado? Você comentou um pouco disso, mas só para esclarecer. Eu costumo dizer que tem algumas terapias que não tem erro. Assim, elas nunca vão fazer um mal para a pessoa, sendo bem conduzidas, elas nunca vão fazer mal. Isso é muito importante nesse mundo das terapias, como em qualquer profissão. Ser estudante de medicina, tá? Assim, é que nem médico, você vai encontrar um monte de médico tranqueiro, alguns médicos ok, e poucos realmente comprometidos em aprender, em continuar se desenvolvendo e realmente bons. Isso é para todas as profissões, ainda é uma realidade no nosso planeta e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Principalmente para essas profissões que a formação ela não é regulamentada. Qualquer um pode fazer um curso qualquer e se dizer um constelador, por exemplo, e sair abrindo sistemas familiares aí. Agora, abrir uma constelação é a coisa mais fácil. Põe uma pessoa para representar o pai, outra pessoa para representar a mãe, outra para representar o cliente, e beleza, tá aberta a constelação. E aí, a partir daí você vai fazer o que com isso? Né? Que real entendimento você vai trazer para o cliente. Então, é importante tomar esse cuidado na escolha do terapeuta, mas tem algumas terapias que, sendo bem executadas, elas não vão ter erro. A constelação é uma, barra de axis é outra. Sempre que você correr suas barras, vai te trazer um benefício, não tenha dúvidas disso. Então, é sempre bom fazer. Mas a gente não precisa sair fazendo tudo o tempo todo também, por uma questão de tempo, por uma questão de possibilidade financeira e tudo mais. Né? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer a gente pode olhar para a constelação de um jeito mais reativo ou de um jeito mais proativo. Reativo quando a gente está vivendo um problema, um dilema na nossa vida. Tipo, não estou sendo feliz no relacionamento, não estou conseguindo prosperar na vida, não me encontro na carreira.
qualquer dilema que você tiver, você pode trazer para a constelação. Vai fazer você entender o que está acontecendo ali. Mas é um aspecto mais reativo. Geralmente é o que traz as pessoas para a terapia. Ninguém vem para a terapia porque está bem e quer entender como continuar bem, né? As pessoas vêm para a terapia porque estão com algum dilema, enfim, a gente vai olhar. Mas alguns clientes, e principalmente aqui na Essenca, eu gosto muito desse relacionamento que ao longo do tempo a gente vem criando com os clientes aqui, de eles irem trazendo os momentos de vida deles. Então, eles provavelmente chegam na gente por um momento de dor. Mas, ao longo do tempo, com o acompanhamento, eles vão trazendo outras situações que ainda não viraram uma dor. Então, a gente consegue trabalhar antes. E isso é muito legal. Então, às vezes, por exemplo, uma cliente minha, muito querida, inclusive, que estava com dificuldade de escolher um apartamento para ela alugar. Ela tinha 3, 4 opções e ela não conseguia escolher. Então, com a constelação, a gente consegue olhar para essa decisão dela e ver onde a alma dela, não no sentido espiritual, mas no sentido da essência dela, né? Onde a essência dela gostaria de estar. E a gente consegue ver isso. Mas a gente também aproveita e olha para essa insegurança dela, o que está dificultando para ela tomar uma decisão sobre o lugar onde ela vai morar. Então, a gente descobriu, por exemplo, numa constelação, essa foi inclusive individual, que tinha mais um movimento a ser feito ali na união da imagem do pai e da mãe para fortalecê-la e ela conseguir fazer a decisão dela. Então, ela tinha um movimento ali em direção aos pais. Então, sempre que a gente tem um dilema, a gente pode usar a constelação. Sempre que a gente quer tomar uma decisão, como por exemplo, a escolha de um apartamento, a gente pode fazer uma constelação. Quando a gente vai começar um relacionamento também. Será que a gente está começando esse relacionamento porque eu estou buscando meu pai no meu relacionamento? Ou será que eu estou começando esse relacionamento porque eu realmente estou em equilíbrio e estou vivendo a possibilidade de uma troca equilibrada nesse relacionamento? Então a gente pode usar isso. Lembra, 95% é uma estimativa, mas 95% nosso é inconsciente. Então, o porquê de você escolher o seu parceiro ou a sua parceira na vida, 95% é inconsciente. A chance de dar caca é grande. Então, vamos aproveitar essas terapias que a gente tem hoje, que geram ampliação de consciência e tudo mais, para que a gente possa tomar boas decisões, para não ter que ficar corrigindo lá na frente, para que a gente possa tomar boas decisões no presente. E é legal, porque 5% da nossa mente só que é consciente. Então, quando você sobrepaira a situação, vendo sua dinâmica na constelação familiar, vendo o seu papel representado e como ele se envolve com o meio, faz você perceber algumas atitudes que você não perceberia naturalmente, né, Bru? Por isso que a questão de se reencontrar, encontrar qual que é o seu papel na carreira realmente, qual que é a sua intenção no relacionamento. Então é legal por essa decodificação do inconsciente. O que que eu tô querendo nessa situação, sabe? Exatamente, é isso mesmo. E eu comentar um negócio que me escapou agora, mas a gente estava falando na hora de antepassado, a gente falou de pai e mãe, mas a gente esqueceu de falar nossa. Ancestralidade de avós, bisavós. A constelação mostra pra gente que a gente está diretamente conectado com os nossos antepassados, mesmo que a gente não os tenha conhecido. Contei, por exemplo, agora um caso de uma cliente que não tinha conhecido o pai e ela estava diretamente conectada à história desse pai. Ela estava, inclusive, conectada com uma bisavó lá atrás, que ela nunca conheceu. Porque tudo aquilo que a gente vive, e aí remontando também uma pergunta que você fez um pouco no começo, como que as pessoas podem sentir o que está acontecendo na constelação, hoje a gente sabe que tudo que acontece, assim como a gente tem ondas de rádio, de televisão, ondas de celular, a gente tem um monte de coisa aqui na atmosfera, a gente sabe hoje que tudo que a gente faz, mesmo que ninguém esteja vendo, deixa um registro. Fica gravado, né? Fica gravado na nuvem, na biblioteca virtual da família e a gente acaba assimilando isso de alguma forma. Então, aquilo que o meu avô, meu bisavô, meu tataravô, não interessa aonde aconteceu lá atrás, viveu, e se aquilo não foi elaborado e resolvido, aquilo vai sendo repetido ou aquilo vai sendo carregado pelas gerações seguintes até que seja tratado. Então, se você teve, por exemplo, se a sua família teve, há 4 gerações atrás, na época do seu tataravô, um filho nasceu e nasceu com alguma deficiência, e naquela época aquilo não era trabalhado, aquilo era até excluído, era levado para adoção, enfim, ali naquele momento a sua família viveu uma exclusão.
e essa exclusão ela precisa ser trabalhada na sua família. E ela vai ser trabalhada no presente. Vai ter algum momento que dentro da constelação a gente chama de buscador, alguém na família que vai querer buscar a solução porque vai estar vivendo uma dor na vida presente tão grande para ela que é como se ela dissesse, chega, essa história vai ser resolvida aqui, a gente não vai mais levar para frente. Então a gente se conecta com esses antepassados vivendo a vida no presente. As dificuldades que a gente vive hoje, muitas vezes a gente está remontando algo que aconteceu lá atrás. Então é importantíssimo que a gente olhe e quando a gente abre uma constelação, a gente não tem mais passado, presente e futuro. A gente abre uma constelação, a gente vai trazendo pessoas para representarem papéis da vida do cliente e que pessoas que muitas vezes já não estão mais vivos, não estão mais entre nós aqui, mas que são consciências que se manifestaram nesse plano de vida e a gente consegue acessar isso. Então a gente vai trazendo avô, bisavô, tataravô e eles vão convivendo com as pessoas que estão hoje aqui. E isso não é um trabalho mediúnico, também sempre deixo isso claro. Isso é um trabalho psicológico, a questão da empatia, de perceber, captar e transmitir. Só isso. E aí a gente consegue, então, pegar toda essa geração que tem uma questão lá atrás que precisa ser trabalhada e trabalhar. É como se a gente entrasse numa máquina do tempo, fosse lá para trás, resolvesse para que a pessoa que está aqui no presente possa ser ela, sem resquícios, sem os emaranhamentos dos seus antepassados. É interessante notar, então, que a gente é uma somatória dos ancestrais, né? Não é só a nossa personalidade, tem todo um viés da família envolvido. Então, é muito interessante notar isso. Agora, Bru, puxando um pouco o gancho para a saúde, e principalmente agora nesse contexto de quarentena, com índices de ansiedade aumentando em 80%, de depressão dobrando, de acordo com a pesquisa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, alcoolismo, 38% de vendas aumentadas nas distribuidoras de bebidas alcoólicas. Então, expandindo um pouco, como que a constelação familiar vê esse cenário de ansiedade, depressão e saúde mental e as doenças em geral? Como que ela se relaciona com a saúde? Então, algumas pessoas me procuram porque têm alguma doença. E aí é legal a gente falar disso para a gente deixar claro qual é a cura que a constelação propõe. Ela vai olhar basicamente 3 aspectos. Ela vai olhar o corpo, as emoções e o espírito. Ela vai ter essa visão holística mesmo, só que ela vai olhar para a saúde a partir do espírito. A partir do que aquela alma traz em si. Eu uso espírito porque é o termo que o Bert Hellinger usa. Ele vai chamar as emoções de alma, então ele vai chamar o espírito da essência da pessoa. A alma vai ser as emoções e o corpo, né? Então, a gente vai olhar para aquilo. Então, se a pessoa está vivendo um destino, uma depressão, um síndrome do pânico, enfim, qualquer questão, esquizofrenia, por exemplo, tudo tem uma explicação dentro do sistema dela, tá? E a gente vai buscar tratar o porquê dela estar manifestando isso na vida dela. Se ao tratar isso, a manifestação no físico sumir e se resolver, ótimo. Mas a gente não se compromete em tirar o que está no corpo. A gente se compromete a curar o que está no espírito. E não é eu que curo. Tanto quanto o cliente estiver disponível para isso, né? Então, a gente vai promover isso. Porque se a gente for olhar para a vida de uma visão mais espiritualista, não, mais uma vez, não espírita, não ligada a uma religião, mas de uma forma mais espiritualista, de que a gente está num desenvolvimento espiritual que se dá em muitas vidas. A quantas vidas será que a gente não vem trazendo a mesma doença porque a gente entende que a gente precisa daquela doença? Na constelação, a gente consegue olhar para isso e curar isso no nível espiritual, ou seja, aquela pessoa, aquele ser, não vai mais entender que ele precisa daquela situação de vida, daquele dilema ou daquela doença na vida dele. E ele vai poder, então, ter uma manifestação de vida muito mais saudável numa próxima oportunidade. Mas óbvio que a gente está aqui agora e a gente precisa olhar para isso também. Então, não é porque a gente necessariamente tem uma doença física que a gente vive mal. E esse é um conceito de saúde bastante interessante, né? Não é, às vezes, uma questão... Mas é que o indivíduo consiga se manifestar na vida da melhor forma possível dentro do seu propósito individual de vida. Porque cada um tem um. E é importante que a gente tenha as condições favoráveis
para manifestar o nosso propósito de vida. Essas não são as palavras exatas de Hahnemann, né, a pessoa que desenvolveu a homeopatia lá atrás, mas ele dizia exatamente isso. Saúde é isso, que a gente consiga manifestar o nosso propósito de vida aqui, e a gente precisa ter as condições para isso. É isso que a gente vai buscar. Então a gente vai curando o que lá dentro de nós ainda requer daquela situação, daquela doença, daquela experiência difícil, onde as nossas emoções também estão em sintonia com essa experiência difícil. E se isso chegar no nível corporal e promover a cura, muito bom. E é legal que você comentou que a pessoa tem que estar disposta, né? Eu sempre comento uma frase do Hipócrates no meu curso de Reiki Celta, que antes de tentar curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das causas que o fizeram adoecer. Ou seja, a gente só facilita a cura da pessoa, ela que tem que estar disponível também para largar a doença. Como você disse Essa muitas vezes para mim. é a famosa intervenção do Bert Hellinger, porque ele praticava as constelações um pouco diferente do que a gente faz aqui na Essenca, no sentido de que aqui o cliente agenda e ele já vem para constelar. Ele já conversou comigo antes, a gente já viu se é um caso para constelar ou não, se faz sentido. Às vezes a pessoa quer emendar uma constelação que ela acabou de fazer na outra. Então eu oriento tudo isso. Mas lá com o Bert Hellinger, a pessoa vai para um grupo. E aí ele pergunta quem quer constelar, quem tem um tema. As pessoas levantam a mão, ele escolhe uma pessoa senta do lado dela. E às vezes ela começa a falar do problema dela e ele vê que ela está numa superposição de vítima. Ou que ela quer um milagre na vida dela, ela não quer ela desempenhar. E ele fala para a pessoa pagou para estar lá, então você imagina, a pessoa pagou para estar lá, com o papo da constelação, senta do lado dele, tem essa oportunidade de sentar do lado dele, e ele vira para a pessoa e fala, você não vai constelar hoje, pode descer do palco. Então ele muitas vezes fez essa intervenção, isso é bastante famoso, mas ele não fazia com maldade ou para humilhar a pessoa, nada disso. Era uma intervenção extremamente amorosa, dizendo para a pessoa, você precisa querer, não sou eu que vou montar uma constelação aqui e vou resolver a sua vida, mas é importante que você efetivamente queira. E pela fala do cliente, pela emoção que ele traz, pelo resultado que ele espera da constelação, é totalmente possível perceber se a pessoa está só querendo entender, está querendo um milagre, ou se ela está realmente disposta a promover a cura. A gente teve uma constelação aqui uma vez que você participou, que foi um caso de esquizofrenia. Você lembra disso? Lembro. A gente tinha 3 pessoas na sala, a gente fez uma constelação de esquizofrenia que trouxe resultados incríveis para a vida da cliente. Para mim vai ser sempre uma das experiências mais marcantes, porque esquizofrenia é uma questão bastante séria, mas também tem uma explicação sistêmica, e a gente comprovou isso na constelação e a gente trouxe ótimos resultados para a cliente. Então, é bastante interessante mesmo, assim, como a gente consegue acessar e promover a cura se a pessoa estiver aberta, se a pessoa realmente quiser. A Dani perguntou aqui se doenças psiquiátricas podem ser consideradas resultado de emoções não entendidas. Eu diria, Dani, que os problemas que a gente vive, na verdade, são consequência de emoções não elaboradas do passado e que já não vêm sendo elaboradas há muito tempo. Existe uma frase que diz assim, o que a emoção não expressada por uma geração, a próxima sente no corpo. Algo mais ou menos assim. E é assim, algo que a gente às vezes não vive na nossa vida hoje, que a gente queria viver e que aparentemente é algo pequeno, vai se tornar um pouco maior para os nossos filhos e vai ser um pouco maior para os nossos netos. Então essa dor, a gente percebe que ela muitas vezes vai aumentando de geração em geração, até a hora que ela se torna a dor insuportável. E aí a pessoa resolve se movimentar então. Então ela vai buscar a cura para ela e, consequentemente, ela cura o sistema familiar como um todo e as gerações futuras não vão mais viver aquele dilema. Ô, Bruno, então me corrija se eu estiver errado, mas a gente vem nessa vida, tem todos os nossos aprendizados pessoais, mas também a gente vem para puxar um pouco desses antepassados nossos e também corrigir algumas desarmonias. Não vou falar falha, mas desarmonias que impedem esse amor que fluir corretamente, né? Tentar olhar isso, e não é difícil de entender, isso acaba sendo as nossas ligações kármicas também, né? A gente não nasce numa família à toa, tem aquela famosa frase de Chico Xavier, que ninguém nasce num lugar que não seja, lhe seja próprio, com um corpo que lhe seja adequado e tudo mais.
Exatamente isso. Provavelmente a gente já tem aí um emaranhamento com esse sistema familiar, ou com essas pessoas, ou com esse grupo profissional, nada é à toa, e a gente precisa entender para que a gente possa não se desvencilhar dessas pessoas e dessas situações, mas que a gente possa encontrar uma nova forma de se relacionar mais positiva. Então, tá tudo totalmente interligado e a gente precisa realmente aproveitar essa oportunidade. Então, a gente nasce, talvez, já com o objetivo de viver algumas coisas para gerar alguns incômodos para a gente poder fazer resgates que antes a gente não pôde fazer. Então, é justamente os antepassados influenciando em quem nós somos, mas também nas resoluções que a gente tem que ter na vida, né? Exatamente, exatamente. Isso que a Dan tá falando também, a Dan Calderazzo, isso quer dizer que não somos buscadores por acaso de sincronicidades? Quer dizer que as coisas não acontecem por acaso? Tem alguma sincronicidade acontecendo? Isso vai muito de como você olha para a vida e do que você acredita na vida. Mas eu entendo que sim, não é por acaso. Ninguém vive nada por acaso. Tudo que a gente vive realmente é construção das nossas escolhas. E se a gente tiver uma visão espiritualista, das nossas escolhas passadas também. Mas das nossas escolhas nessa vida. É só a gente pegar a quarentena como exemplo. Teve gente que teve que ficar em casa nesse momento e foi muito difícil, porque de repente já estava num casamento ruim e já não casou pelos motivos que realmente o fariam felizes. A partir do momento que estava num casamento que não estava feliz, continuou naquele relacionamento, de repente se viu em quarentena tendo que viver 2, 3 meses enfurnado em casa com uma pessoa que não é uma boa companhia para ela. Se você cuidou bem da sua casa antes da quarentena, quando veio a quarentena você tinha um lugar harmônico, equilibrado para você viver. E assim vai. A gente é consequência das nossas decisões. Por isso que é importante que a gente não fique protelando. Quando você sente muito forte que é hora de olhar para alguma questão sua, olhe. Porque agora também virou onda, viu, Otávio? Esse negócio do sentir. Eu vou sentir se eu vou fazer. Eu vou sentir se... E a pessoa só fica no sentir e não faz nada. Isso não é sentir. Porque o sentimento, ele não é rápido como o ego, ele é mais lento, mas ele te leva para uma ação, sempre. Se você não está agindo, isso não é vou sentir. Isso aí é desculpinha para não ter que mexer numa ferida, porque a gente sabe que dói, nem sempre é fácil olhar para si, mas existem métodos muito amorosos, como a constelação, por exemplo, ou o Axis, que você consegue trabalhar sem necessariamente precisar ficar falando sobre isso, já vai limpando muita coisa e pode até resolver a questão por ali também. Mas mesmo na marca de Axis, eu sei de histórias de pessoas que quando começou a acessar alguns pontos, a pessoa levantou e não quis ficar mais. Porque ela sentiu que ali ia mexer em algo, que ia mexer com uma estrutura que ela criou para a vida dela e ela não ia saber lidar com isso, né? Então, tudo bem, cada um dentro do seu tempo, mas, mais uma vez, são as nossas escolhas, né? A gente escolheu ficar com o problema por um pouquinho mais de tempo. Então, a gente permanece assim e a gente respeita. Tem duas coisas que eu queria comentar. A primeira, foi uma grande sincronicidade que você falou dos relacionamentos na quarentena. Eu ia comentar agora que os índices de divórcio aumentaram na busca dos centros de advocacia para divórcio em 177%. Ou seja, quase triplicaram a busca por advogados para resolver divórcio. E a busca por divórcio online gratuito no Google aumentou 101 vezes. Ou seja, a gente já vê que tem uma parcela da população que não tem tantos recursos, mas é a maioria, que também está com essa situação de relacionamento precário. Então eu queria falar que foi uma grande sincronicidade, se você pode aprofundar um pouco mais isso, dos relacionamentos, da E constelação familiar. é importante que a gente busque a nossa felicidade. Se a nossa felicidade conjugal não está com a pessoa com quem a gente está, que a gente possa fazer esse movimento com muita leveza, com muita tranquilidade. Mas vamos fazer a lição de casa. O que nos levou para esse relacionamento que não nos fez feliz? Se a gente não entender isso, é muito provável que você só mude de RG. Vai escolher uma pessoa com RG diferente, mas que vai ter as mesmas características ou que vai te trazer as mesmas experiências de dor que você viveu no relacionamento. Então, vamos realmente parar esse momento para olhar para si. A gente fala que essa é uma era de luz que a gente está vivendo. Poxa, para pensar, os nossos
Meus pais ainda podem ter acesso à constelação, mas meus avós, meus bisavós, meus tataravós, eles viviam com o inconsciente deles e viviam, era o que tinha na época. Hoje a gente tem tantas terapias, a gente tem tantas opções para se conhecer, para se trabalhar, para viver melhor. Em honra a tudo que eles viveram, a gente pode fazer isso, a gente pode honrá-los no amor saudável, sabe? Na prosperidade. Essa é muitas vezes um movimento de cura, é olhar para esses antepassados e falar: eu honro vocês no amor, eu honro vocês na prosperidade, e não na dor, na doença, na solidão, repetindo as histórias que vocês viveram. Não é essa a ideia. Ô Bru, tem uma pergunta aqui da Eliana, tem que ver se vai dar tempo, porque a gente tem 4 minutos só, mas qualquer coisa a gente volta depois, tá? Tá. Pessoas que impactam, cadê? Pessoas que impactam a vida da gente, tanto para o bem quanto para o mal. Viveram com a gente em outras vidas, ou seja, apareceram outra vez para alguma evolução? Então são aqueles desafetos do passado, eles reaparecem para solucionar? É difícil dizer que 100% das pessoas são assim, porque a gente faz muitas escolhas nessa existência mesmo. E a gente adora criar karmas novos nessa existência também. Então a gente não pode ficar culpando tudo em vida passada, porque em algum momento essa história começou. E em algum momento essa história vai terminar também. Só que a gente precisa entrar em sintonia com essas ordens da vida que eu fui mencionando ao longo aqui da nossa conversa, para a gente poder entender essas relações e a gente não precisar mais delas na nossa vida. Aí a gente começa um processo de cura, a gente começa a fazer uma limpeza do passado sem criar relações ruins, como ela falou aí, novas pra gente. Ô Bru, vamos criar uma outra live, só para não ter o problema de parar no meio? Aí a gente volta com essa pergunta aqui, ó. E aquelas pessoas que aparecem como um loop infinito, sempre ficam aparecendo, só que com diferentes roupagens ou a mesma pessoa mesmo? Vamos voltar Tá? com essa pergunta? Vamos. Pode ser? E a gente fala disso, pode ser, tá bom. Então, gente, eu vou fechar a live só para não cair no meio, tá? Então só entre novamente, tá? Já voltamos com o Bruno.